Essa pessoa que entrou é a Sandy. Recording is on. Aí eu mudo aqui, como é que é? Ah, tá. Bom, então, boa tarde, gente. Vou falar sobre o trabalho escravo contemporâneo. Achei muita coisa revoltante e muita coisa que a gente não tem muito costume de ficar vendo, né? Porque, pelo que eu entendi, assim, das coisas que eu pesquisei, é meio que fica meio na surdina. Então, eu achei interessante colocar aqui para a gente, desde o início, quando falou que o ciclo seria de, né, essa parte de escravização e tal, eu pensei sobre isso, mas não foi uma coisa que eu queria seguir, só que aí acabou que eu fui vendo muita coisa na internet sobre isso, e aí achei legal colocar aqui pra gente ficar mais atento e até levar também, né? Como vai ficar gravado, pode passar para outras pessoas, tomara que passe. Então, é sobre trabalho escravo contemporâneo, também pode ser, também é chamado, também é falado, escravidão moderna. E vamos lá. O que caracteriza, né, o trabalho escravo na atualidade? No Brasil, é caracterizado o trabalho escravo quando tem trabalho forçado, que é quando o indivíduo é obrigado a submeter-se às condições de trabalho em que é explorado, sem possibilidade de ir e vir, seja por dívida, seja por ameaça, violência física ou psicológica. Tem a jornada exaustiva, que é um expediente penoso que vai além do cumprimento de horas extras. Ele também coloca em risco a integridade física e mental do trabalhador, sem o necessário descanso. Na maioria das vezes, a jornada exaustiva impede o convívio social e familiar. A servidão por dívida ocorre quando o empregador fabrica dívidas ilegais, faltou um acento no dívidas aí, como gastos com transportes, alimentação, equipamentos de trabalho, entre outros. Os itens são cobrados de forma abusiva e descontados do salário do empregado, que permanece sempre em dívida com o patrão. E condições degradantes, que é um conjunto de elementos que caracterizam a precariedade do trabalho, como alojamento em condições subhumanas, ausência de sanitários, de água potável, entre outros itens básicos. Essa imagem aqui, ó, é uma noção aí, dá pra gente ter uma noção. O cara tá bebendo uma água, assim, que a gente sabe que essa procedência dessa água é meio errada, né? Alguns dados e fatos no Brasil, mais de 55 mil pessoas resgatadas entre 1995 e 2020. Então, esse no Brasil, mais de 55 mil pessoas até 2020. Então, ainda tem mais 2 anos aí de dados que a gente não tem. 55 mil pessoas foram resgatadas de trabalho escravo, então é muita coisa. A maioria dessas pessoas são migrantes internos ou externos que deixaram suas casas para a região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos em busca de novas oportunidades ou atraído por falsas promessas. A pecuária bovina é o setor com mais casos, mas em 2013, a maioria dos casos aconteceu em ambiente urbano, principalmente em setores como a construção civil e de confecções. Está com o seu microfone ligado? Então, aqui tem a quantidade de pessoas resgatadas, né? Um gráfico mostrando aqui de 95 a 2020. Só em 2020 foram 942. Eu não sei, eu não consegui entender por que existe esse boom aqui, ó, entre 2003, 2002 até 2013, 2014. Eu não consegui relacionar, mas eu tenho as minhas teorias, que pode ser no sentido de, porque esse ano de 2000, assim, 2003 até 2013, pode ter sido alguma coisa de expansão de trabalho, ai,
do setor agrícola mesmo. Pode ter sido isso. Eu não entendo, né? Porque eu não tenho muita noção desse tipo de coisa. Mas eu julgo que pode ter sido uma expansão aí de indústria, do setor agrícola, então teve esse boom nesse tempo aí. Os setores econômicos que mais submetem as pessoas, as vítimas, né, são o setor de criação de bovinos, cultivo de cana-de-açúcar, produção florestal, cultivo de café, fabricação de álcool e construção de edifícios. Mas tem muitos outros, muitos outros. Tem as casas, né, também, poucas, mas tem as casas das pessoas, igual aquela a Madalena que a gente viu bem falar assim na né, nos jornais aí. A Madalena foi um caso urbano, já tem essa diferença aqui, que eu vou falar também. O perfil etário e o sexo, a maioria são homens, o azul é o masculino e o verde é o feminino. Então, no Brasil, tem mais homens sendo vítimas do que mulheres. E a população mais jovem, né, de 18 a 24, 25 a 29. A escolaridade, a maioria tem até o quinto ano incompleto, 30% analfabetos, e do sexto ao nono ano são 15%. Teve gente, eu vi lá nos gráficos lá que tem gente até com superior também, que passa por isso. A raça, 58% negros, 23% brancos, 16% amarelos e 4% indígenas. Foi isso que eu encontrei nesse mesmo. Eu não coloquei aqui, né, a fonte aqui. Chama Streamlab. É uma plataforma que coloca esses dados sobre o trabalho escravo. Aí, eu estava procurando no Ministério Público do Trabalho, eu acho que é isso. E achei um artigo lá, um artigo que chama Escravidão Moderna. É só jogar artigo Escravidão Moderna MPT. E aí tem vários relatos. Esse é o que eu achei mais. É o que eu peguei lá. Tem vários outros. Esse eu só peguei porque eu peguei esse, só escolhi esse. Esse aqui é da área rural. Peguei dois relatos. Esse aqui é da parte da área rural. Aconteceu no Pará, lá em Jacareacanga. 39 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho e de vida. Foram inspecionados os alojamentos, construídos de forma rústica, com madeira extraída da floresta, cobertura de lona plástica ou telha de fibrocimento, sem qualquer proteção contra intempéries e possíveis ataques de animais silvestres. Não havia banheiros, os trabalhadores eram obrigados a improvisar locais na mata para as necessidades fisiológicas, sem qualquer higiene ou privacidade. Além disso, a água consumida tinha coloração esverdeada e turva. Equipamentos de proteção coletiva e individual eram inadequados ou inexistentes, e alguns itens eram cobrados a preços bastante acima do mercado. Uma bota, por exemplo, custava até 3 gramas de ouro, aproximadamente R$ 600. O mesmo item é encontrado nas lojas de Itaituba por 180. E esse aqui é da área urbana. Em janeiro de 2021, duas domésticas no Rio de Janeiro, submetidas a condições análogas às de escravizadas, em residências distintas. Uma delas tem 63 anos e trabalhava 41 para a mesma família, no bairro da Abolição. Ela foi encontrada dormindo em um quarto sem energia elétrica, com seus pertences armazenados em uma caixa de papelão. Em depoimento, a idosa disse que ao longo dos anos trabalhou para diversos membros da família e que nunca recebeu salário ou teve direito a férias. O trabalhador informou ainda que não tinha livre acesso a alimentos e água potável e que a empregadora jogou fora seus pertences, nos quais havia as anotações particulares, onde constavam contatos de seus parentes. Na inspeção foi constatado que a trabalhadora era obrigada a catar lata de alumínio nas ruas com o objetivo de vendê-las e reverter o dinheiro obtido à ré, que é professora assistente em regime de dedicação integral na UFRJ. A mulher é professora e estava mandando a outra catar lata na rua. Aqui são dados e fatos já do mundo mesmo.
Aí a gente vê alguma diferença. Só um minuto. Aí, pronto. Dados e fatos globais. A gente vê uma diferença entre o mundo mesmo e o Brasil. Mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas, estima-se, né, que mais de 40. Ah, não, é esse aqui, tá certo. Foram vítimas da escravidão moderna em 2016, sendo que 71% eram mulheres e meninas, diferente do que a gente viu no Brasil, que são mais homens, né? Desse total, cerca de 25 milhões de pessoas foram submetidas a trabalho forçado e 15,4 milhões foram forçadas a se casar. Aqui esses dados eles colocam assim porque eles associam muito, eu coloquei mais separado, mas eles associam muito o tráfico de pessoas também, que também é uma forma, né, de trabalho escravo. Então, eles colocaram tudo junto. Eu coloquei mais isolado o trabalho escravo, e aqui nesses dados que eu encontrei é mais geral. Das 24,9 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado, 16 milhões foram exploradas no setor privado, por trabalho doméstico, construção ou agricultura. 4,8 milhões sofreram exploração sexual forçada e 4 milhões estavam em situação de trabalho forçado imposto por autoridades de governos. As mulheres representam 99% das vítimas do trabalho forçado na indústria comercial do sexo e 84% nos casamentos forçados. Uma em cada 4 vítimas da escravidão moderna são crianças. Também diferente do que a gente viu no Brasil, que são mais pessoas maiores de idade. Então, as denúncias, eu encontrei que as denúncias, o principal portal de denúncias é feito pelo Sistema IP, criado pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. Também pode ser feito pelo aplicativo Pardal, pode ser feito no Ministério Público do Trabalho, pelo Disque 100 e tem o aplicativo do Direitos Humanos, que também pode ser realizada denúncia. Uma vez constatada a situação de trabalho escravo, o trabalhador tem a restituição de seus direitos trabalhistas e o empregador passa a ser julgado por tal prática nas esferas administrativa, trabalhista e criminal. A lista suja, ela é uma lista onde tem o cadastro dos empregadores que submeteram trabalhadores às condições análogas à de escravo. Eu coloquei errado aí. Mas, então, quando alguma empregadora submeteu o trabalhador a essas condições, ela vai parar numa lista suja. Não encontrei essa lista suja, era para ela ficar no site do Ministério Público do Trabalho, mas eu não encontrei. Quando a gente vai tentar acessar, dá aquele erro 404 lá, que a página está inexistente. E aí eu fui procurar em outros lugares, né? Aí eu encontrei nessa ONG aqui, que está aqui embaixo, ONG Repórter Brasil, através da Lei de Acesso à Informação. São 17 páginas de cadastro de empregadores, com 13 a 16 nomes em cada página. Então, é muita coisa mesmo. Não dá para. Eu não olhei tudo, assim, não olhei os nomes todos. Mas pelos nomes que eu olhei, não dá para você saber porque eles ficam em razão social. Então, por exemplo, se tiver um nome lá, por exemplo, Coca-Cola, aí vai estar na razão social, e eu não sei o nome da razão social, então não dá para reconhecer de cara qual que é o nome da empresa. Pode provocar, esse cadastro pode provocar o cancelamento de financiamentos por bancos públicos, dentre outros, gerando uma série de consequências de cunho patrimonial que podem evitar a reincidência. São excluídos aqueles que, ao longo de 2 anos contados de sua inclusão no cadastro, tenham corrigido irregularidades identificadas durante a inspeção do trabalho e não reincidiram no crime. Então, deu 2 anos, as pessoas, esses empregadores vão sair desse cadastro, dessa lista suja.
Eu encontrei alguns programas de assistência à vítima, achei bem assim, bem escondido e bem solto. Não botei muita fé nesses programas, não. Posso estar errada, mas eu não entrei a fundo para entender direitinho, mas pelo que eu pesquisei, não botei muita fé. Porque não é muito bem divulgado, não tá falando muita coisa, e tipo, todas as notícias que eu via falar era tipo assim, igual existe esse aqui, Conatrai. Existe o Conatrai. Conatrai fez uma reunião, mas não fala, tipo, coisas que o Conatrai faz para, né, erradicar esse problema e tal. Não existe um artigo, não existe, não encontrei um artigo, uma matéria falando sobre políticas públicas que o Conatrai faz, ou sei lá, qualquer outra coisa faz para qualquer outro programa faz para erradicar esse problema. Então, o trabalhador resgatado da condição análoga de escravo conquistou o direito de receber 3 parcelas do seguro-desemprego especial para resgatado, no valor de um salário mínimo cada. Se eu encontrei. Ah, eu esqueci onde eu encontrei. Existe esse programa, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI, e essa ONG Repórter Brasil, que realiza desde 2004 o programa Escravo Nem Pensar, que tem essa logo aqui. RAICE, que é a Rede de Ação Integrada de Combate à Escravidão no Pará, que atua no Pará, no Tocantins e no Maranhão, que, pelo que eu encontrei, são os locais, os estados que mais submetem as vítimas ao trabalho escravo. No Pará é o que mais ganha, é onde mais tem pessoas submetidas a trabalho escravo. Percebi que é mais no norte e no nordeste também. E aqui não é um programa de assistência, né? Esse usuário aqui não é, mas eu achei interessante colocar porque posta muitas informações, tá direto postando coisas sobre flagrantes, né? Aí posta as fotos lá do flagrante que aconteceu e tal. Então, achei interessante, tem muito pouco seguidor, muito pouco reconhecimento. Então, acho que é interessante a gente acompanhar isso pra gente, sei lá, a gente pode fazer alguma coisa. Não sei o que, gente. Eu não consegui encontrar, de verdade, não consegui encontrar alguma coisa que a gente possa fazer. Eu tenho certeza que existe, mas se não encontrei, por mais que eu tenha procurado. E é isso. Obrigada.